Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje eu vou fazer a análise ao primeiro lançamento de banda desenhada pela editora Gradiva, que é este O Último Homem, da autoria de Jérôme Félix no argumento e Paul Gastien na arte. Como vocês podem ver pela capa do livro, trata-se de mais um lançamento do estilo western aqui em Portugal. Eu relembro que apenas neste semestre tivemos o lançamento, por exemplo, de livros como o Tex, da Seita, os Duke, que tem análise aqui no canal pela arte autórica, vou deixar um cartão acima, e também, por exemplo, o Undertaker, o volume 2, lançado pela Ala dos Livros, que eu fiz uma análise escrita. Nesta história acompanhamos o personagem principal, se é que lhe podemos chamar realmente o personagem principal, que é o Russell. E ele é um vaqueiro, ou um cowboy, como lhe queiram chamar, e ele está acompanhado do seu grupo, está a fazer o transporte de vacas pelos Estados Unidos, e ele é acompanhado por esses homens que trabalham com ele, dos quais eu destacaria o Kirby, que é um homem que, por exemplo, tem uma forte ligação com ele, dá para perceber que há uma intimidade entre eles e que eles se conhecem bem. É também um personagem que se dá muito bem com armas, e por outro lado temos um jovem de 20 anos que é o Bennett, que ele tem problemas psicológicos. Esta história temporalmente contextualiza-se já na parte final do Velho Oeste. Dá para perceber claramente as mudanças tecnológicas, sociais e até políticas que aconteceram nos Estados Unidos e que levaram ao fim do Velho Oeste. E aqui a grande causa disso será a colocação de uma linha de ferro numa cidade que eles irão parar, que é Sundance. Com esta instalação das linhas de ferro, que têm em vista o transporte das vacas entre as várias terras, o papel do cowboy fica claramente em jogo, e é quase como se fosse uma sentença de morte ao papel do cowboy nos Estados Unidos. Desse modo, nós podemos perceber que o Russell vai desistir dessa ideia e vai se tornar num agricultor, e faz uma proposta ao Kirby para se juntar a ele e para cuidar do Bennett, que infelizmente tem esses problemas psicológicos. A primeira parte da história é assim um pouco lenta, nós podemos perceber um pouco essa dinâmica que há entre o Bennett e o Kirby e o Russell. Por outro lado, quando chegamos à cidade, nós podemos ver o presidente a falar com o responsável por essa instalação da linha de ferro e a tentar convencer, digamos, todas as pessoas dessa cidade a aceitarem essa instalação da linha de ferro. No entanto, há aqui um ponto fundamental para o desenrolar toda a história, é que os responsáveis pela linha de ferro apenas irão colocar a linha de ferro nessa cidade, uma vez que ela nunca teve problemas de crime e que as pessoas se dão todas muito bem e conhecem-se, e devido a essa reputação positiva, aquela cidade é uma forte candidata a receber a linha de ferro. Isso é uma coisa que agrada muito ao presidente, porque ele vê essa possibilidade da cidade melhorar com instalações de lojas, com o próprio aluguer de locais para colocar as vacas enquanto o comboio está em cargas e descargas. Então ele tem essa visão mais do desenvolvimento da cidade e de como isso será bom para os seus filhos e para todas as pessoas. No entanto, toda a história complica-se e vai começar realmente a ser desenvolvida quando Bennett aparece morto, e isso causa grande alvoroço, tanto por parte dos responsáveis da cidade como por parte do Kirby e do Russell, aliás, que ficam totalmente transtornados e querem vingança. Desse modo, o Russell e o Kirby fazem um ultimato à cidade. Eles contratam um conjunto de homens que têm facilidade em utilizar armas e fazem um ultimato à cidade a dizer que se eles não encontrarem o responsável pela morte do Bennett, eles irão matar toda a gente. No entanto, o presidente quer tentar passar essa ideia de que aquilo foi um acidente, porque ele tem em vista que, se existe realmente um assassino na cidade, todo o plano da instalação das linhas de ferro será completamente abandonado, e isso terá consequências muito grandes a nível financeiro para toda a cidade. Além destes personagens, nós somos apresentados também a outros, que eu não irei falar para não estragar a experiência de leitura, mas que são fundamentais para a história. Ou seja, quando eu disse inicialmente que o Russell poderia ser chamado o mais próximo de um protagonista, eu não sei se estou a ser tão correto, porque há um protagonismo dividido por vários personagens. Mas com todo esse contexto, eu, quando estava a fazer a leitura, pensava realmente que a história, obviamente, ia se tratar de uma história de vingança, mas pensava que ela poderia ir para o lado de clichê e que me poderia, digamos,
quebrar todas as expectativas que eu estava até ao momento. No entanto, a partir da segunda parte do livro há um desenvolvimento fantástico e uma conclusão ainda mais fantástica devido a um conjunto de reviravoltas que são muito bem colocadas e que fazem com que, digamos, o final da história e todo o seu desenvolvimento subvertessem todas as minhas expectativas e me surpreendessem de uma forma muito positiva. Uma das coisas que eu acho que o Jerome Felix consegue colocar aqui muito bem é esse lado das motivações de cada personagem. Dá para perceber claramente o que é que um quer e porque é que eles agem dessa forma, e isso irá culminar num clímax que é fantástico. Acho que uma das melhores histórias que eu já li este ano, a par do Burlão nas Índias, e que dificilmente não será fácil, digamos, ultrapassar esta história a nível de argumento. Uma coisa que eu queria falar é que o próprio contexto social e político da altura é fundamental nessa questão do fim do Velho Oeste. Eu iria fazer a recomendação deste jogo, Red Dead Redemption, que se passa numa fase ainda mais próxima do final, se passa-se em 1911, e por isso quem gostou dessa abordagem e percebeu essa influência política e dessas mudanças tecnológicas no Velho Oeste, igualmente irá gostar deste livro, e acho que é uma grande aposta. Falando agora da arte, o Paul Gastine faz um trabalho fantástico. Todas as vinhetas têm um cuidado e um detalhe fantástico. E ele também assume as cores. Eu acho que as cores dele funcionam também muito bem, principalmente em clima mais noturno, e ele faz um trabalho fantástico de iluminação também, que foi um dos melhores que eu vi até ao momento, neste ano de 2021. E depois as personagens todas têm uma identidade visual muito própria, as expressões faciais transmitem com uma naturalidade muito grande todos os sentimentos, e nós percebemos aquilo que os personagens estão a sentir. Não é preciso o Jerome Felix estar a escrever aquilo que a arte passa, e há, digamos, e acho que é uma coisa que é fundamental, esse entendimento entre arte e argumento. E depois as paisagens do Velho Oeste são muito boas, sejam planos mais abertos da cidade, sejam planos de floresta. Acho que está muito bem conseguido, e temos aqui também um trabalho que eu consigo gostar ainda mais da arte do que o argumento, mas acho que os dois estão num nível fantástico, e este livro merece realmente ser lido. Falando da edição da Gradiva, é mais uma edição de luxo, com capa dura, lombada quadrada, temos papel de alta gramagem, papel brilhante. A nível mais técnico de legendagem e balonagem pareceu-me tudo bem. O único problema que eu tenho com este livro é de facto o logotipo da Gradiva. Acho que é um logotipo muito grande. Também não gosto muito, para ser sincero, do logotipo, do próprio design do logo. Acho que é um bocado feio. Mas eu acho que o mais problemático aqui é mesmo a colocação e o tamanho dele na capa. Temos numa posição central da parte inferior, e o tamanho não ajuda em nada. Acho que o mais correto seria colocar no canto inferior direito e diminuir o tamanho, mas na minha opinião, se eu fosse o editor, retirava mesmo o logotipo. Porque também há outras editoras que fazem isso, como por exemplo a CTG Play Studio Portugal, e eu acho que, digamos, a capa fica esteticamente mais bonita porque tem menos esse ruído visual. Mas é a escolha da Gradiva, acho que não há problema nenhum. Isso é mais uma picuiça, estou apenas a falar porque no grupo de Facebook falou-se muito sobre essa questão, e eu acho que é uma crítica construtiva e que, se a Gradiva estiver interessada, poderá seguir ou não. E foi isto, espero que tenham gostado. Digam nos comentários se já leram este livro, se consideram o melhor do ano ou um dos melhores do ano. Eu acredito que facilmente será um dos melhores do ano. Certamente estará no top 10. E não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder mais vídeos de banda desenhada. E não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, os links vão estar na descrição. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.